Boa noite a todos e a paz do Senhor. Hoje nós estamos no Congresso de Círculo de Oração da Arca da Aliança e também estamos com a honra de receber uma grande mulher. Uma mulher que carrega o Evangelho com muita seriedade, amor e profundidade. Nós estamos com ela, a pastora Helena Raquel. Que alegria! Que bom estar aqui com vocês. Bom, pastora, o tema do congresso é Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é um texto bíblico que se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 15. Então, as perguntas de hoje serão baseadas no tema. Ok. Bom, pastora, em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz que a fé sem obras, ela é morta. E em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, diz: Ensinarás os mandamentos a teus filhos ao deitar e ao levantar. Pastora, a fé que impacta uma casa é aquela fé que é praticada e não apenas falada. E muitas vezes, filhos se afastam do caminho de Deus porque ouvem a palavra de Deus nas igrejas, ouvem sobre Deus nas igrejas, mas ao chegar em casa não percebem, não veem essa fé sendo praticada. Então, a primeira pergunta é: quais atitudes dentro de casa demonstram que a fé é real e viva e que não é apenas uma tradição religiosa? Gente, eu não sabia que eu ser sabatinada, assim. Que projeto lindo, pessoal. Olha, quanta riqueza. Já estou aprendendo mais do que vou falar. Né? Preciosa, a fé dentro de uma família, ela tem o seu ponto de maior impacto quando ela é provada. E como os pais ou os filhos, dependendo, porque algumas vezes os pais, o normal, digamos assim, são esses exemplos dos filhos. Mas existem famílias que os pais não são crentes ainda e os filhos são. Mas partindo do princípio, de pais crentes, os filhos verão a fé dos pais de fato evidenciada nos momentos de provação. Eu digo isso para você porque os meus pais não foram super crentes. Mas eu digo que uma das coisas que me conduziu a Jesus profundamente, eu e meu irmão, é que nós nunca vimos os nossos pais cogitarem um plano B. Exatamente no ponto do texto que você iniciou. Escolheis vós a quem servireis, porque eu e minha casa. Já há uma escolha definida e fechada. Quando as provações se apresentam numa família, e a fé se mostra inabalável quando provada, é aí que ela rompeu o discurso e ela ganhou verdade prática. E é assim que a gente olha para os nossos pais e vê. Então é de verdade. Amém. Glória a Deus. Pastora, em Gênesis, capítulo 18, versículo 19 diz: Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa. E em Efésios, capítulo 6, versículo 4 diz: Pais, criai vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pastora, na Bíblia, nós vemos que Deus honra muito as famílias que têm um líder espiritual. E não é só um pai que pode ser uma referência, mas uma mãe, um filho ou uma avó também. Qualquer pessoa que se levante, que tenha uma autoridade espiritual, pode influenciar um lar. Então, pastora, o que caracteriza uma liderança espiritual verdadeira dentro de casa e como alguém pode assumir esse papel com tanto amor e seriedade, sinceridade? Quando você citou o texto da fala de Deus a Abraão, é muito interessante que essa multidão que vai nascer de Abraão nasce justamente porque Deus tem a expectativa de que Abraão é capaz de ordenar, é capaz de disciplinar, é capaz de ensinar. Mas quando você abriu um pouco mais e trouxe para a gente que às vezes é a avó, é a mãe, eu me lembrei de Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo. Paulo, quando fala sobre elas, fala sobre uma fé não fingida. Então é impossível que um líder de uma família, quer seja pai, mãe, ou o exemplo que possa ser um filho ou avós, alcance esse lugar de ação, de ensino, quando a fé dele mesmo não é verdadeira. Não é sobre o quanto eles sabem, mas é sobre o quanto eles creem. E quando esse crer, ele é real, esse disciplinar, esse ensinar, ele é natural, é da própria vida. Eu
acordava às vezes de madrugada, quando dormia com a minha bisavó, e tinha que ter cuidado para não tropeçar nela, porque ela estava no chão orando. A minha avó, quando não podia congregar por uma enfermidade, não aceitava que nós ligássemos a TV durante o horário do culto. Porque o que estava acontecendo no culto, Deus ia enviar ali. Essas pequenas coisas, que não são fingidas, porque ninguém finge o tempo inteiro, é que de fato nos disciplinam, nos ensinam com lições que a gente vai levar para a vida toda. Amém. Pastora, e a nossa última pergunta, ela está baseada em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz que mesmo sem palavras, as mulheres ganharão seus maridos através do seu comportamento. E em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E com esse texto, eu venho entender que muitas pessoas vivem uma realidade de amar a Deus, mesmo com familiares que não processam a mesma fé. Mas isso traz dor, isso traz solidão espiritual, e isso também traz muitos desafios. E com isso, a pergunta que eu faço é: como alguém pode continuar firme, servindo ao Senhor, mesmo quando o resto da casa ainda não compartilha da mesma fé? É para ser franca? Para começar, você não pode se responsabilizar pela salvação deles. Quem salva é Jesus. E a salvação é uma decisão individual. O apóstolo que vai ensinar, sobre o silêncio que testifica, essa mesma Bíblia vai propor uma reflexão com a seguinte pergunta: de onde saberás, ó mulher, se salvarás o teu marido? O conjunto de tudo que você leu e que eu agora acrescentei é o seguinte: faça o melhor. Ame, abençoe, pregue nesse sentido, tá? Não a pregação do evangelho, mas de comportamento, sem palavras. Mas não fique no lugar da culpa. A culpa vai gerar tristeza. E a tristeza pode fazer com que o que está perto de se ajeitar, de se completar, se perca. Salvar é com Jesus. Receber a salvação é com o outro. O meu lugar ali é continuar amando e testemunhando. Por fim, eu quero dizer para você que se o seu esposo não é cristão, mas é um bom marido, um bom pai, olhe para isso de forma generosa. Uma das formas de alcançar o coração dele é reconhecendo que já existe de bom nele. Cobrar não é evangelizar. Ore, viva sua vida na fé, que no tempo oportuno a nossa fé é que a palavra que foi dita ao carcereiro também pode ser dita a você e a sua casa ser salva. Amém, pastora. Bom, muito obrigada. Nós finalizamos por aqui. E muito obrigada a você que está nos assistindo até aqui. E lembre-se que servir a Deus é uma decisão individual. Mas quando essa decisão alcança toda a casa, ela se torna um testemunho poderoso. E que nós não possamos apenas dizer, mas viver também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Obrigada, pastora. Amém.